do Senhor, queridos? Amém? Vamos colocar de pé. Que bom que você está aqui. Sei que Deus tem algo poderoso para nós, amém? Sempre creio, sempre tenho muita expectativa em cada culto. Meu coração sempre treme, queridos, porque eu sempre espero. Falei, uau, hoje Deus vai descer com a sua glória e vai pegar eu e você. 1 Crônicas 29, versículo 11. Quero começar esse culto declarando essa grande verdade, e eu quero que você leia junto comigo. Contar até 3 e nós lemos 1, 2, 3. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Amém? Vamos de novo, querido, porque isso é para o nosso Deus. Quero que você declare isso com fé nesse início de culto. Diga assim, ó: Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és esplêndido, Tu és majestoso. Tudo que existe no céu, tudo que existe na terra pertence a ti. Tu és o Rei, Tu és o meu Rei, o supremo governador de tudo. Amém? Você crê nisso? Pai, nós queremos te adorar, queremos te exaltar, Senhor. Queremos entregar esse culto ao Senhor. Declaramos essa verdade, reconhecemos quem Tu és, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez por nós. A Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, eu peço nesse culto de ceia, Pai, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, que os anjos do Senhor estejam aqui, Deus. Pai, passa o Teu sangue, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Pai, nós queremos criar um ambiente de santidade nesse lugar. Pai, nós queremos criar um ambiente de santidade. Pai, onde tem um pecado, Pai, Espírito Santo, incomode, Pai, que haja arrependimento, porque, Pai, nós queremos criar um ambiente de santidade nesse lugar. Pai, nós precisamos do Teu sangue, da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, nós pedimos agora, vem com a Tua nuvem, Deus. Pai, desce com a Tua nuvem de glória. Pai, desce com a Tua nuvem de glória, desce com a Tua presença. Pai, desce com o poder da Tua glória, com a unção, a voz de muitas águas, aquele que troveja sobre tudo, sobre todos. Pai, vem com o Seu poder, com Sua autoridade. Pai, vem com Sua majestade. Pai, nós entregamos e consagramos esse culto ao Senhor. Declaramos, ó Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Entregamos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus.
declara isso. Tu és santo e poderoso Deus. Olha para Ele nessa noite, olha para Ele. A nossa adoração é toda para Ti, Senhor Jesus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo. Fala isso para Ele. Fala isso de dentro do teu coração para Ele. Tu és santo e poderoso Deus. Vamos começar a crescer a voz. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Começa a crescer a tua voz. Santo e poderoso, olha para Ele nessa noite. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso seja dada a Ti, Jesus. Todo louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus. Que as nossas vozes possam se unir para Te adorar, Senhor Deus. Pai, a noiva Te adora, a noiva Te exalta, Senhor Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és exaltado em nosso meio, Senhor Jesus.
tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe, não, Senhor. Sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei. Não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, Sem ti não irei. não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei.
não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, Senhor, não nos tire. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não, só igreja e bateria. E é aqui que eu me sinto. Erga suas mãos. E é aqui que ei, e é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Ei, Senhor, te adoramos,
Pai, não há nada que se compara, Deus. Não há nada que se compara, Senhor Deus Pai, estar na Tua casa te adorando, erguendo as nossas vozes, Senhor Deus Pai, declarando com a nossa boca que o Senhor é santo, que o Senhor é adorado, que o Senhor é exaltado, que o Senhor tome o Teu lugar em nossas vidas, que o Senhor tome o Teu lugar aqui, Senhor Deus Pai. Nós te adoramos por isso, Deus, porque nós temos voz para declarar que só Tu és santo, que só Tu és adorado e não há outro igual a Ti, Senhor. Santo! Oh, é aqui! E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da... Nossa, tá muito bonito, queridos. É pra Ti, Senhor Jesus. Os nossos corações anseiam por Ti, Jesus. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Santo Tu és, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és tudo para nós. O Senhor derramou todo o Teu amor por nós, Pai. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, eu posso perceber o quão lindo Tu és e quão grandes seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama.
nosso galardão, nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se sua graça é um oceano, estamos afundando. Oh, nós estamos afundando na tua graça. E então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Derrama o seu amor sobre nós, Senhor. Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Santo, tu és santo, tu és santo, santo, és santo. Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele. A graça do Senhor para nós é um oceano e nós estamos afundando nela, nós estamos afundados nela. Você que veio aqui nesse lugar hoje, achando que você não tem valor, que você é o menor da tua casa, mas lembre-se que Davi era o menor da casa dele. Nem o próprio pai dele olhava para ele como candidato a ser um rei. O teu próprio pai pode olhar para você e te desprezar e não ver capacidade em você, teu próprio pai. Mas o nosso Pai amado, nosso Pai eterno, Deus, aquele que morreu na cruz por nós, Ele olha por você e vê em você rei e vê em você rainha. Então você tem valor,
porque Ele morreu na cruz, Ele foi morto naquela cruz por nós, queridos. Nós somos alvos do amor de Deus. Então, se você veio nesse lugar achando que você não tem valor, você tem valor, você tem valor. Jesus deu a vida dele por você. Então receba esse amor nesse lugar, receba o amor de Jesus, porque Ele nos ama. Tanto Ele nos ama, tanto Ele nos ama. Receba o amor dele. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Como Ele nos ama tanto. Como Ele nos ama. Como Ele nos ama. Conheço outra canção eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, 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 oh. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso,
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Quero ver tua face, Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Queremos te ver, mesmo que seja na fenda da rocha. Só quero ver você. 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 Santo, Santo, Deus poderoso, Tu és Jesus. Santo, Tu és Jesus. Tua igreja te adora, Senhor Jesus. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Fala santo, 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 santo.
Santo, Santo, Deus poderoso. Nós te adoramos, Senhor Jesus, Tu és santo. Não há nada que te defina a imperfeição se não for a palavra santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor Jesus, que nós podemos erguer as nossas vozes e falar que Tu és santo, que Tu és adorado, Jesus. Nós te agradecemos nesses momentos de louvor, Senhor Deus Pai, que em comunhão nós podemos nos unir com a igreja e viver um corpo só, e falar que o Senhor é santo, falar que o Senhor é adorado, falar que o Senhor é exaltado. É bom demais, oh Senhor, poder Te adorar com as nossas vozes, com o nosso ar, com o nosso pulmão, Senhor Deus Pai, Te adorar, Senhor Jesus. Tu és santo, santo, ei. Deus poderoso, santo, santo, santo. Deus poderoso. Querido, fica à vontade, traz seu dízimo, traz sua oferta e vem cantando, e vem falando que Ele é santo. Fica à vontade nesse lugar. Santo Tu és, Jesus. Abençoa estes dízimos, abençoa essas ofertas, Senhor. Coloque em nosso coração, Senhor Deus Pai, aquilo que o Senhor quer para nós, Jesus. Te adoramos, Santo Deus. Deus poderoso, Tu és, santo, santo, Deus poderoso, Aleluia. As crianças, queridos, eu fico 2 horas facinho, declarando santo, santo, Deus poderoso nesse ambiente de glória. Deus é bom, amém? Deus é bom. Eu tenho algo para nós essa noite, e eu sei que é poderoso. Querido, estenda sua mão para cá. Ore pela minha vida. Abençoe minha vida. Abençoe o culto das crianças também. Deixa Deus usar a sua vida em nome de Jesus. Eu te louvo por essa igreja, Deus. Corações apaixonados pelo Senhor. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado, Pai, pelas nossas crianças, pelo culto deles. Pai, desça com a Tua nuvem de glória naquele lugar. Toque, dê experiências. Pai, nós acreditamos nessa geração, Senhor. Entregamos esse momento, Pai, cada palavra liberada, Senhor, sobre a minha vida, sobre essa palavra, sobre esse altar.
Pai, que seja transmitido pela graça e com a unção do Teu Espírito Santo. Que os nossos corações estejam abertos, sensíveis, que possamos, ó Pai, captar, escutar, aprender, Pai, ter discernimento de tudo aquilo que Teu Espírito quer nos ensinar nessa noite, ó Pai. Que seja um tempo, ó Pai, de edificação para a Tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra comigo, por favor, em João, capítulo 12, versículo 1. Mas estava bom, né, esse povo aqui, né, ô Jesus. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde Jesus foi? Onde estava quem? A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Quem que estava lá? Quem? E o que ela fazia? Sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então quem? Gente, vocês estão aí? Então quem? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Amém? Baixa mais uma vez sua cabeça. Pai, a Tua palavra que tem todo o poder, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, presta atenção, o tema da minha ministração hoje é Betânia. O que foi que Jesus encontrou lá? O que Jesus viu em Betânia? Eu quero trazer algo que eu escutei uma frase na escola e mexeu o meu coração. E eu fiquei com isso. E eu não tenho mérito nenhum nisso, queridos. Tudo vem de Deus, é do Espírito. E a pastora pediu para eu escutar algo essa semana também. Pastor Juscelio, que eu recebi, falei, uau, meu Deus, e Deus foi ministrando tantas coisas no meu coração, e eu quero que você esteja muito atento, porque eu quero falar sobre isso, sobre esse lugar, sobre essas pessoas. Deixa eu te contextualizar. Betânia era um lugar que Jesus gostava de estar. Betânia é um lugar que Jesus, sempre que podia, ele estava com seus discípulos, sempre ele pernoitava, sempre Jesus passava um dia lá. Era um lugar que parece que Jesus tinha como refúgio, como lugar de prazer de estar. Mateus capítulo 21, versículo 17, diz assim: e deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Marcos 11, versículo 11, diz: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Eu quero trazer uma analogia sobre esse lugar que Jesus gosta de estar, quer estar, esse lugar que Jesus pernoitava, esse lugar que Jesus tinha prazer, com o meu e o seu coração, com a minha vida, em sermos um lugar que Jesus tem prazer em estar. Amém. Amém. Nós vamos aprender, queridos, nós vamos ver aquilo que Jesus viu nesse lugar, aquilo que Jesus enxergou nessa cidade, e que fez ele querer estar lá. Hoje nós sabemos que nós somos habitação, que nós somos templo, que o Espírito habita em nós. Então o Senhor, ele tem que achar algumas características em nós, que é aquilo que ele via em Betânia. Falamos esses dias muito sobre estar na presença de Deus, cantamos sobre estar na presença de Deus, mas tem algumas características que eu quero trazer nessa noite, para o meu e para o seu coração. Só a título de informação, para você saber sobre Betânia. É uma cidade que fica a 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, 3 quilômetros dos Montes das Oliveiras. Ela está na antiga Judeia, hoje é a atual Cisjordânia. Meninos, desliga aqui o LED para mim, por favor, que está batendo aqui, ó. Senão esse barulhinho, aí, obrigado. Hoje é a atual Cisjordânia. Então,
Betânia era uma cidadezinha, uma aldeia, na verdade, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Ela foi mencionada várias vezes, começou a ser falada no Novo Testamento, mais exatamente 12 vezes por Jesus, sendo um lugar que Jesus realmente gostava de estar. E a principal característica que a Bíblia menciona é a presença de 3 amigos, no qual nós lemos como texto base: Marta, Maria e Lázaro. Amém? Fala assim: Marta, Maria e Lázaro. Queridos, são 3 características que nós vamos falar nessa noite. Marta, ela representa o serviço. Você que já tem um pouco de caminhada, você sabe que todas as vezes que nós falamos da Marta, nós referimos a ela a respeito do servir, do trabalhar, do esforço, da renúncia, do zelo pela obra, do cuidado. Marta era aquela mulher que tinha a mão de obra, que trabalhava, que sempre estava disposta, disponível. Mas nós vemos uma outra personagem que é Maria. Essa já é aquela que se refere à adoração, à intimidade, à presença, à rendição, a um lugar de santidade, a um lugar de secreto, aquela que mostra o coração rasgado, sem reservas diante de Deus. E nós vemos um terceiro personagem, que é Lázaro, onde é aquele que foi ressurreto por Jesus, que quer dizer milagre, o sobrenatural, o poder, a autoridade de Deus. E aqui já está todo o resumo da minha mensagem. Aquilo que Jesus viu em Betânia, que tem que estar em nós, tem que ser um coração disposto a servir, mas um coração disposto a adorar, rendido, mas também um coração que vive no sobrenatural de Deus. 3 características que nós precisamos ter para que Jesus tenha prazer em estar conosco. Amém, queridos? Essa é a essência da minha ministração. Mas eu quero pontuar isso aí. Eu quero começar com Marta, que se diz a respeito do serviço. João capítulo 12, versículo 1, que é o nosso texto base. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia, ponto e vírgula. Marta, o quê? Queridos, é a primeira característica que eu quero falar. Lucas capítulo 10, versículo 38, só falando de Marta ainda. Lucas 10, 38, fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada hospedou na sua casa. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos. Queridos, nós às vezes criticamos muito Marta. Toda vez que nós vamos ler esse texto ou falamos, a gente coloca como se fosse um fado, um erro na vida de Marta, e a gente estimula e valoriza a vida de Maria. E aqui eu quero trazer qualidades dos 3 irmãos que estavam ali. O texto diz, versículo 38, que certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Querido, foi Marta que viu, com a característica que ela tinha de servir, de hospitalidade, de querer oferecer, ela que viu a necessidade que Jesus precisava de hospedar, e foi por causa de Marta que Jesus hospedou. Não fala que foi Maria. Marta foi lá. Marta chamou Jesus. E por que Jesus estava lá? Sim, depois a Maria escolheu a melhor parte. Jesus falou: Marta, Marta, porque você está preocupado? Pouco é necessário. Sua irmã escolheu a melhor parte. Mas Marta, ela tem um papel extremamente importante. Jesus, em toda a Bíblia, ele nos ensina: aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Jesus, quando ele ia ensinar, ele falou assim: eu mesmo não vim para servir. Mentira, para ser servido. Eu mesmo vim para servir.
Então o próprio Jesus estava falando que se Ele, que é o Rei dos Reis, não veio para ser servido, mas para servir, e que se eu e você quisermos ser o primeiro diante dos céus, reconhecido como o primeiro, então a Bíblia nos orienta, que você seja o último e aquele que serve mais a todos. Essa era uma característica que tinha Marta. Essa era uma característica que Jesus procura na sua igreja, no meu e no seu coração, naquilo que nós somos, naquilo que nós vivemos. Amém, queridos? Agora o servir, ele tem um leque, porque o servir está relacionado a renúncias, a esforço. O servir está relacionado a uma decisão, a abrir mão de muitas coisas que nossa carne gosta, a deixar de fazer algumas coisas em prol de servir o próximo. A Bíblia fala que o servir é muito amplo. Às vezes a gente acha que servir é simplesmente pegar um microfone, ou cantar, ou estar ali. Não, querido, servir, Jesus fala que aquele que dá um copo de água para um pequenino, a mim está fazendo. A Bíblia toda orienta que a função, o primeiro ministério da igreja é ajudar o necessitado, o órfão, a viúva. Então, o ministério de servir é muito maior do que simplesmente um ministério local. Isso aqui também é. Em nome de Jesus, nós vamos ampliar os nossos ministérios, para que a gente tenha gente que tem prazer em servir de todo o coração, nas diversas áreas que Deus nos dá. Agora, o servir, querido, tem que ser feito com excelência. Pastor Telmo falou sobre isso, e eu acho isso incrível, porque não é um princípio do mais caro, mas é o princípio do excelente. Às vezes a gente quer fazer as coisas, servir, o voluntariado. Eu já estou fazendo, o cara não vai reclamar, já estou me dando meu tempo. E às vezes a gente não faz com o princípio de excelência. Às vezes você não precisa ter aquilo que é melhor, porque talvez não tenha condição, mas seja excelente naquilo que você vai servir diante do Senhor. Às vezes você não precisa fazer ou ter algo que seja o mais caro, mas dentro da tua força, da tua possibilidade, faça aquilo que você pode fazer com zelo, com excelência. Sabe, as coisas de Deus, elas precisam ser organizadas, elas precisam ser feitas com carinho. Colossenses 3, versículo 23, por favor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o, e não para, vou ler de novo, presta atenção. Tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor, e não para homens. Versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Queridos, o servir não é para você ser aplaudido por pessoas. Entenda isso. O servir não é para você ser valorizado pelo pastor. O servir não é para você ser valorizado pelos seus amigos, para as pessoas olharem e falarem assim: uau, como ele é talentoso, como ele é bom, como ele é prestativo, olha como ele está lá. O servir, querido, você tem que fazer com excelência, como para o Senhor. E a excelência prega. As pessoas vêm na igreja, se elas veem as coisas organizadas, se elas veem as coisas certinhas, se ela olha para a sua vida, vê a sua vida organizada, se ela olha para aquilo que você faz, vê aquilo que você faz, querido, de novo, não precisa ser aquilo que é o mais caro, mais extraordinário, não, mas dentro da tua simplicidade, se for com excelência, Deus está vendo, você está fazendo como para o Senhor, e Deus recompensa, amém? Hoje a Dudinha me mandou uma mensagem: pastor, eu posso limpar a bateria hoje à tarde? Falei, pode, querida. Não sei se tinha alguém aqui. Você não sabe disso, ninguém sabe.
Mas ela foi lá, limpou a bateria, tirou tudo os farelinhos, tirou pano, tirou... Homem algum viu? Não. Às vezes a gente vem da aula, às vezes a gente vem preparar uma aula, às vezes a gente vem arrumar a cadeira. Quantas vezes, querido, eu venho à tarde aqui, eu tenho até fama já de chato, e o povo que vem arrumar fala assim: pastor, não dou conta não, mas eu venho, eu tento arrumar, eu ponho uma linha no olho, coloco tudo alinhadinho, passo com essa, faço com aquela. Por quê, queridos? Porque eu quero, aquilo que eu posso fazer, eu quero servir o Senhor com excelência. Quantas vezes eu vim aqui arrumar cabo, porque eu chegava aqui falando: meu Deus do céu, o palco assim, e não tem como, não é culpa do louvor não, querido, porque precisa, e às vezes você faz isso, mas para mim não custa, sabe por quê? Eu deixando aquilo organizado, aquilo que eu posso fazer, aquilo que está na minha condição. Quantas vezes eu vi os meninos vindo aqui da mídia, arrumando luz, faz diferença se tem uma, se tem 5, querido, para Deus não faz. Mas tudo aquilo que a gente pode fazer para promover com excelência o ambiente, a recompensa vem do Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso, servir, e eu estou falando de Marta, e eu estou falando de servir, e agora você precisa viajar comigo. 1 Reis, capítulo 17. Deus é bom, e eu quero fazer uma outra história. Uau! Versículo 8, meninos, por favor. Presta atenção. Vou pegar essa história e vou trazer para a nossa mensagem. Diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peste uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa boticha. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Pois foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia. Presta atenção, queridos. Deixa eu te também contextualizar. Elias é um profeta de Deus e ele profetiza seca. Fala: sobre a minha palavra não vai chover. E água, querido, chuva significa provisão, significa lavoura, significa semente, significa brotar, significa crescimento. E ao contrário disso, sem água significa escassez, significa dificuldade, guerra, luta, sequidão. E quando ele fala isso, Deus dá uma palavra para ele e fala assim: ó, Elias, não vai chover, então você vai para o ribeiro de Querite, porque lá vai ter água, lá é um ribeiro.
E não fica preocupado que eu vou mandar os corvos te alimentarem. E assim fez, e assim o corvo vinha, trazia pão, carne para Elias. E Elias ficou lá e comeu, e ele era alimentado pelo corvo, e bebia daquela água, e estava muito bem, até que a seca foi tanta que até o ribeiro secou. Agora, queridos, não é que nem chove, agora até o riozinho, no qual ele estava acampado, sendo alimentado pelo corvo, também seca. Então agora vem a palavra do Senhor, e foi isso que nós lemos. Vai a Sarepta. E ele chega e encontra uma viúva. E a hora que ele encontra a viúva, versículo 10, ele fala o seguinte: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Na verdade não é nem um copo, é uma vasilha. Na minha dedução e interpretação é mais do que um copo. E eu não estou falando que é igual eu pedir uma água para você. Eu estou te falando de um período que água valia ouro, que até o riozinho não tinha mais água, que as cisternas eram vazias, que agora a seca era grande, que agora não havia mais fartura. Mas é incrível que essa mulher, olha o versículo 11, diz assim, indo ela a buscá-la. Queridos, ela escuta uma voz profética, pedindo para ela servir algo. Ela não questiona, ela não reclama, minha água está acabando, eu tenho pouco, você conhece como é que é, nem te conheço muito. Não, ela de pronto, diz o texto, que ela vai buscar essa água para o profeta. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Mas no meio do caminho, a hora que ela está indo buscar o profeta, ela olha para trás e fala assim, eu quero aumentar a tua entrega nesse dia. Eu quero aumentar o nível daquilo que você está servindo nesse dia. Além dessa água, traz um pão para mim também. Eu acredito que aquela viúva olha para ele, fica assim pensando. Traz para mim e para você, queridos, porque nós estamos falando sobre Marta, nós estamos falando sobre a primeira característica de Betânia, sobre um lugar que Jesus quer estar, comparando ao meu e ao seu coração. Para mim hoje, aquilo que Jesus está falando para a igreja brasileira eu tenho visto que vocês têm servido. Eu tenho visto que em tempos de dificuldades, de seca, vocês nem estão reclamando, vocês estão indo buscar água, que vocês estão oferecendo isso, que vocês estão fazendo isso de coração, que vocês estão fazendo isso melhor, mas eu quero aumentar esse nível de entrega, porque aquilo que eu tenho para liberar para essa igreja, vai exigir um nível de entrega maior. E eu penso, querido, que aquela mulher, ela não estava, ela tinha propriedade para questionar, ela não estava vivendo, se fazendo de vítima, era legítimo tudo isso que ela estava sentindo, essa necessidade, ou essa falta. Quantas vezes eu e você, queridos, às vezes a gente olha para Deus e fala assim, Deus, mas será que o Senhor não está vendo o que eu já estou fazendo? Deus, o Senhor não está vendo como que eu estou me esforçando? Deus, o Senhor não está vendo como que eu estou indo buscar essa água? Deus, o Senhor não está vendo como que eu estou te servindo? Deus, o Senhor não está vendo meu ministério? O Senhor não está vendo minhas renúncias? Sabe, às vezes a gente gosta disso, porque a gente acha que a gente já está no limite da nossa entrega. A gente acha que nós já estamos oferecendo tudo aquilo que Deus quer. Mas Deus te trouxe nesse domingo, nessa noite, 4 de fevereiro, para dizer o seguinte, eu tenho algo para ser liberado na tua casa, na tua família. Eu tenho algo tão poderoso que se você entender, eu quero esse pouco das coisas que você tem ainda, se você conseguir entregar aquilo que você tem para me servir, colocar aquilo diante do meu altar, com fé, eu tenho algo para fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você nem imagina. Amém, queridos?
Sabe, eu vejo que ela tinha duas opções. Ou ela abraçar uma realidade. Porque a palavra, profeta, Deus, o senhor sabe que é verdade, eu estou com 2 cavacos de lenha. Eu tenho tão pouco que eu só vou cozinhar para mim e para o meu filho e vou morrer. E nós morreremos, é a sentença dela. Ela tinha a opção de abraçar uma realidade, que era verdade, ou ela tinha a opção de acreditar numa voz profética daquilo que estava sendo liberado, dela acreditar naquilo que, eu acho que eu estou no limite, mas se ele está falando, se tem algo, eu quero confiar que Deus está no controle, que Deus vai fazer, e ela vai lá, e ela toma essa atitude, amém, queridos? Diga assim comigo, Deus quer me levar para um outro nível, porque tem algo muito maior para ser liberado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém, queridos? Presta atenção. Não é fácil, não é simples, porque às vezes a gente olha o Senhor pedindo algo maior, uma entrega maior do meu serviço, do meu talento, do meu tempo, da minha renúncia. E na verdade, surge um monte de medo da gente ficar sem, da gente não dar conta. Na verdade, aquilo que nos trava é o medo de nós não conseguirmos, é o medo de nós não avançarmos, é o medo de nós ficarmos sem, porque a gente olha na nossa realidade. E Deus, querido, você acha que Deus queria tirar o último bocado de comida dela? Você acha que o profeta queria tirar o prato? Eu já questionei muito esse texto. Falei, nossa, que profeta ruim. A mulher só tem mulher, tem que corrigir meu português, gente. Senão o apóstolo Mauri me pega toda vez. Estou treinando. A mulher vai lá, ela só tem um restinho de comida. Você acha que o profeta queria tirar aquilo dela? Na verdade, Deus não estava querendo tirar o restinho de comida dela. Deus estava querendo tirar o medo que ela tinha de ficar sem e morrer. Deus queria falar assim, ó, a tua confiança, se você acreditar nisso que você tem em mim, você vai ver que eu vou ser tua provisão, eu vou ser tudo aquilo que você precisa. Amém, querido? Presta atenção, versículo 14. Olha o que Deus falando. Me entrega essa medida. Me entrega porque eu preciso liberar uma palavra sobre você. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se... e o azeite da tua botija não... até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Presta atenção, queridos. O que eu vejo Deus é falando assim, ó, para mim e para você. Ei, esse pão, esse azeite que você olha para você e você acha que é pouco. Entenda isso, entenda isso. Quando fala de azeite, está falando de unção, de autoridade. Quando fala de farinha, está falando de palavra, de sustento, de pão. Então, é como se Deus chegasse para mim, para você, falando assim, oi, você está achando que tua unção está pequenininha, você está achando que você tem pouquinha autoridade, você está achando que você tem pouquinha palavra, você está achando que isso que você tem não é suficiente para você me servir, para você me entregar, para você dar para mim, mas presta atenção, se você der esse pouquinho, o que eu tenho para você, nunca vai faltar, não vai acabar, tem cura para vir, tem provisão, tem intimidade, tem manifestação, tem presença de Deus, não vai acabar, porque esse pouquinho que você tem, que você acha que não é suficiente, na minha mão, eu vou fazer nunca faltar na sua casa. E sabe o que é o incrível desse texto? A panela nunca encheu, e nem a botija de azeite nunca encheu. Porque é muito legal a gente fazer algo e se olhar para a panela e falar assim, agora sim, olha que panela cheia. Nossa, agora o azeite está transbordando. Não, ela olhava lá e falava assim, nossa, mas continua pouquinho, hein? Olhava para o azeite,
continua pouquinho, mas eu vou fazer mais um pouquinho, vou fazer mais um pão. E ela fazia mais um pão, e nossa, não acabou, e vou fazer outro pão, e vou servir mais um pouquinho. Ela olhava, e não acabou, não, e vou fazer para o profeta também. E diz o texto que muitos dias, eles comeram desse pouquinho, e nunca se acabou, até o dia que chova. Ei, chuva é prosperidade. O que Deus quer falar para nós hoje é o seguinte: talvez você olhe, você vai ver só um pouquinho de milagre. Talvez você olhe, você vê só um pouquinho de unção, de autoridade. Talvez você olhe, você vê, parece que só um pouquinho de palavra. Parece que você não consegue romper nisso. Entrega isso, confia em mim, serve com aquilo que você tem. Porque vai chegar um dia que vai vir abundância, vai vir chuva. Aí sim vai prosperar, aí sim vai transbordar, aí sim vai crescer. Mas enquanto essa chuva não chega, confia em mim que não vai acabar essa unção que você tem. Sabe, queridos, o servir é algo que tem que estar dentro do nosso coração. É uma disposição que não pode ser gerado por outros. Tem que ser gerada pelo Espírito, pela nossa vontade. E aqui, queridos, o texto não está falando de dinheiro. Entenda bem. Porque tem gente que fala assim: você me dá um pouquinho do dinheiro que você tem, que nunca vai faltar. Não, o azeite que lhe deu unção. A farinha é sustento. Então está falando aquilo que você tem de fé, aquilo que você tem de autoridade, aquilo que você tem de palavra. Mesmo que você acha que é pouco, mesmo que você acha que não é suficiente, se você servir ao Senhor com aquilo que você tem, a palavra do Senhor é que não vai faltar na sua casa. E muito mais do que isso, a hora que chover, isso vai transbordar, crescer em abundância. Aleluia. Vamos para Maria. Falei de Marta. Maria, adoração. João, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. É o nosso texto base. Mas vamos lá também, Lucas 10, 39, diz o seguinte: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Queridos, Maria representa esse lugar de intimidade. Maria representa uma outra característica que o meu e o seu coração tem que ter, além de ter essa disposição de servir, esse lugar de busca pela presença de Deus, de intimidade. Maria, nessa aldeia, era aquele lugar, aquela mulher que sempre estava aos pés do Senhor. Aqui ela unge os pés do Senhor, enxuga com os seus cabelos, e eu acho incrível isso, porque fala que toda a casa, toda a sala, sente o perfume. Querido, aquela pessoa que tem esse coração de adorador, de rendição, esse coração que se rasga, aonde ele vai, ele muda o ambiente. Aonde ele vai, ele exala o perfume. Ele é aquela pessoa que ele entra na casa, a presença de Deus entra junto. Ele está no trabalho, o perfume da adoração, ela entra junto. Queridos, adoração é um lugar de intimidade, de presença. E eu não vou ficar batendo nisso, porque faz uma vida, mais 3 cultos que nós estamos falando sobre esse lugar de presença, sobre esse lugar de adoração, sobre esse lugar de rendição, sobre esse lugar onde nós precisamos estar, sobre onde Jesus fala que a Maria escolheu a melhor parte, que é a parte de nós estarmos no secreto, de nós estarmos debruçados. O texto que nós lemos agora, Maria ela quedava-se junto aos pés, ela não queria saber de outras coisas, ela queria somente ficar ali, bebendo, experimentando na presença do Senhor. E queridos, a adoração, ela precisa gerar algumas coisas em nós.
Porque eu não vou conseguir impressionar Jesus com o meu serviço se eu não tiver um coração de adorador. Presta atenção. Eu não vou conseguir impressionar a Jesus com aquilo que eu faço, com o meu servir, se eu não tiver um coração de um adorador. Você pode repetir comigo isso? Fala assim, ó, não adianta eu querer impressionar a Deus com o meu sacrifício, com o meu servir, se eu não sou um adorador, se eu não obedeço. Queridos, a primeira tradução de adoração é obediência. Não tem como uma pessoa que está aos pés de Jesus e não vive em obediência. Não tem como uma pessoa que está aos pés de Jesus, que começa a buscar a presença de Jesus, que não sente a necessidade de obedecer e de se santificar. Queridos, adoração tem tudo a ver com santidade. Quanto mais adorador eu sou, mais santo eu vou me tornar. Isaías, quando ele viu Deus, quando ele viu o trono, quando ele viu os anjos com as 6 asas, a primeira reação que ele teve é: ai de mim que sou pecador. Ai de mim. Quanto mais eu entrar e me rasgar na presença de Deus, mais a minha oração é: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não deixa eu viver nesse mundo pecaminoso, não deixa eu cair em pecado, que a tua graça me alcance, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Por quê? Porque o lugar de presença, de adoração, tem tudo a ver com o lugar de santidade. Quero liberar algo também sobre sua vida, que nós escutamos lá na escola. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Fale assim para ele: holiness in your head. De novo, holiness in your head. Significa santidade sobre sua cabeça. Agora olha para essa pessoa e fala assim: eu nem sabia que você falava inglês. Queridos, mas é muito sério isso. Que você possa sair desse culto com essa frase marcada na sua testa: santidade sobre a minha cabeça, santidade no meu coração. Não tem como, queridos, eu ser um adorador, eu viver aquilo que Deus quer, se não tiver santidade sobre a minha cabeça. É um tempo de nós obedecermos, é um tempo de nós sermos santos. Amém? Amém? Então fala assim: a adoração me leva a um lugar de santidade. Agora vamos voltar para o nosso texto de Elias, queridos. 1 Reis 17, 17. Vamos lá, bora lá. Primeiro Reis 17, 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da viúva, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-os dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Para aí. Uau. Queridos, essa mulher servia. Essa mulher foi obediente. Essa mulher pediu água, ele foi lá, ela nem questionou. Ela serviu com todo o coração. Ele apertou, falou assim: não, agora eu não quero só água não, me dá o restinho que você tem. Talvez com todos os questionamentos, ela foi pronta a servir, confiando numa palavra. E mesmo nesse ambiente de obediência, existem tempestades, existem problemas, existem mortes. Mortes de sonhos, de esperança, de convicção, de identidade, de relacionamento, de casamento, de filhos. No ambiente onde Jesus gostava de estar,
Lázaro morreu. Mas eu estou falando de Maria. Volta aqui. Presta atenção. Diz o texto, querido, que... Presta atenção. Que Elias pede para ela aquilo que morreu. Dá para mim. Que eu vou levar para o meu quarto. Para o meu lugar de adoração. Para o meu lugar de intimidade. Escuta. Você não vai ressuscitar aquilo que está morto em qualquer lugar. Só tem um lugar que nós conseguimos ressuscitar aquilo que morreu nas nossas vidas. É no lugar de adoração, de intimidade, na presença de Deus. E às vezes não é na primeira vez. Diz o texto que Elias... Talvez ele gritou uma vez, deitou sobre ele e falou: vem menino, para fora, acorda. A Bíblia fala que ele precisou 3 vezes. Eu não sei quantas vezes você precisa, mas eu sei que é nesse lugar de adoração, com a tua perseverança, é onde Deus pega aquilo que está morto, aquilo que já morreu, todos os sonhos, esperanças, tudo aquilo que você não tinha mais convicção, e ele fala: é nesse lugar que eu vou ressuscitar, é nesse lugar que eu vou trazer vida de novo para a tua casa. Deixa eu ir para Lázaro. O tempo urge. João capítulo 12. Vai para o 11 já. Você sabe a história de Lázaro? Porque nós vamos continuar ali depois, tá? João capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte: estava enfermo Lázaro Nesse lugar tem gente que fica enfermo. Tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. Na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para, e sim para, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Presta atenção, que eu acho isso incrível, eu preciso liberar isso sobre você. Eu tomei posse na minha vida e eu quero que você saia agarrado nisso. Queridos, quando nós estamos num lugar de adoração, de servir, um lugar de milagres, do sobrenatural, quando nós estamos na presença de Deus, querendo fazer tudo aquilo que Deus quer, pode vir todas as tempestades, pode vir as guerras, pode vir as doenças, mas a palavra é: essa luta, essa guerra, essa enfermidade, não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Quando eu estou no ambiente que Deus quer, quando eu estou num lugar que Deus quer, quando eu habito as situações que me rodeiam, se eu estiver centrado, confiante, se eu estiver com a minha vida aos pés do Senhor, eu sei que Deus vai fazer isso para a glória dEle. E às vezes nós ficamos focados, olhando, assim como foi Marta e Maria: oh, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido, oh, meu irmão não tinha morrido, e Jesus está falando assim: ei, nesse lugar aqui, essa morte não é o fim, é somente para o nome do meu Pai ser glorificado. Amém? Versículo 39. Você conhece o texto? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O que eu quero falar com tudo isso, queridos?
Esse lugar de Betânia, esse lugar que Jesus gosta de estar, esse lugar que Jesus pernoitava, é um lugar do sobrenatural de Deus, é um lugar do milagre de Deus, é um lugar do agir de Deus. Agora volta comigo, lá no nosso 1 Reis 17, eu parei no versículo, 19. Vou ler o 20, 1 Reis 17, 20. Então clamou o Senhor, ao Senhor e disse, o Elias, tá? Pegou o morto, menino que tinha morrido, então entrou no quarto, e agora ele clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste matando o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino voltar e entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e, o quê? Reviveu. Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto fala assim, do quarto para casa. Fala, do quarto para casa. E o deu a sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Presta atenção. Elias pega aquilo que está morto, Elias pega aquilo que era aprovação na vida daquela casa, daquela mulher, Elias pega aquele filho, vou mudar agora. Você pega aquilo que está morto na sua casa, você pega aquilo que para você não tem mais esperança, você pega aquele sonho que talvez você acha que é impossível, você pega aquele projeto que você já enterrou, você pega aquele filho ou aquele pai que talvez você já abandonou, você pega tudo aquilo que talvez um dia foi vida, foi alegria, mas hoje não é, e você vai e entra num lugar secreto, e ali você clama ao Senhor, no lugar da intimidade, no lugar da adoração, porque é uma característica onde Jesus vê, onde Jesus quer habitar, e nesse lugar, não foi na primeira vez, o texto falou, foram 3 vezes, então ele vai lá, ele persevera, eu acredito que ele ora, que ele vai ao céu, mas aquilo que estava morto, revive. Então ele pega aquilo que está morto, agora reviveu, agora com vida, e ele sai do quarto e mostra para casa. Ou seja, sempre, queridos, a ressurreição dos seus sonhos, sempre aquilo que Deus vai fazer, vai começar no seu quarto, vai começar na sua intimidade, vai começar na sua adoração, para depois você tirar, jorrar para todo o ambiente, para casa, para o trabalho, para a tua família, para onde você estiver, mas tem um lugar que se inicia para ter um destino final. Amém. Queridos, é um princípio tão profundo, tão importante, porque às vezes a gente fica esperneando, gritando, querendo um monte de resposta, não sabe o que faz. Ei, tem um lugar poderoso para a ressurreição de sonhos, de planos, de fé, de convicção, de identidade, de autoestima, de paternidade, de amor, de perdão. É um lugar de adoração, é um lugar de secreto, é um lugar de rendição, é um lugar onde Maria ia e ela não queria sair dali. É um lugar onde Maria ia e se rasgava, é um lugar onde a Maria ia com intensidade, era um lugar que a Maria não ia lá simplesmente, sabe? Maria, ela entendia, falou assim, ó, esse é o lugar, sou eu e o Senhor. E eu já falei isso aqui, queridos, sabe? Às vezes não é sempre que a gente está ali, que a gente tem vontade, que a gente sente, que a gente enxerga, que a gente vê a resposta. Por isso que a Bíblia fala que Elias fez 3 vezes, porque precisa de uma perseverança, sabe? Eu falo isso por mim, eu falei isso domingo passado, eu acho. Eu vou por causa de uma palavra. Mateus 6 fala que
o Senhor nos vê no secreto e nos recompensa. Então todo dia quando eu chego no meu secreto, a primeira coisa que eu falo, oi Pai, o Senhor já está aqui me esperando, o Senhor está me vendo. Queridos, isso enche meu coração de fé. Eu chego e já começo a chorar, falo, Deus, o Senhor já está aqui, o Senhor já está me esperando, e a Tua palavra que o Senhor já está me vendo, então eu vim te encontrar, Pai, eu estou aqui, Senhor, olha para mim, me acha aqui, acha meu coração, eu quero render meu coração, eu quero abrir meu coração, eu quero que o Senhor venha e faz morada no meu coração, Pai, tira tudo aquilo que não é Teu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, Deus, não deixa eu sair do Teu alinhamento, não deixa eu sair para lá nem para cá, mas que meu coração possa estar voltado no Senhor, me ajuda eu ser um adorador de verdade. E queridos, e às vezes eu não sinto nada, mas eu sei que Deus está me vendo, porque a palavra me garante isso, e eu sei que se Ele está me vendo, a palavra fala também que Ele me recompensa, então eu estou fazendo a minha parte, porque eu sei que tudo aquilo que está morto na minha vida, se eu estiver nesse lugar, vai florescer, vai reviver, e aí eu vou sair daquele quarto cheio de vida, e vou para casa, vou para a igreja, vou para o trabalho, vou para onde eu for, porque eu sei do lugar que me sustenta. Tem um lugar que Jesus gosta de estar, é um lugar que tem um coração que serve, é um lugar que tem um coração que adora, e é um lugar que vive o sobrenatural, os milagres de Deus. Amém? Você pode colocar de pé? Equipe de louvor, por favor. Feche teus olhos, querido. Betânia é um lugar de milagres. Betânia é um lugar do sobrenatural. Betânia é um lugar de adoração. Betânia é um lugar de servir. Deus, Ele se disponibiliza totalmente para você, querido. Se você quiser, você tem tudo de Deus. E eu já falei isso aqui também. A questão é quanto que Deus tem de você. A questão é o quanto Deus tem do seu coração. A questão é quanto Deus tem da sua rendição. É quanto ainda você vive no natural, no real. Nós sabemos aquilo que Jesus tem feito nesses dias. Nós sabemos das promessas. A gente vê o cumprimento das promessas. O mundo inteiro está atento, queridos, caminhando em cima de uma única palavra. Sabe, é um tempo de agir, de mover de Deus, e isso tem que gerar em nós santidade, tem que gerar em nós temor, isso tem que gerar em nós um coração aberto, contrito, quebrantado, porque são esses que o Senhor procura, são esses que movem o coração de Deus. E eu queria que você analisasse nessa noite a sua vida, o seu coração. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar.
Eu não sei como que está teu coração, queridos. Eu não sei como que você entrou nessa noite aqui. Mas Deus quer nos levar para um outro nível. Deus quer nos levar para um outro ambiente. Tem um lugar que Jesus gosta de estar. Tem um lugar que Jesus, sempre que podia, Ele pegava os seus discípulos, Ele pegava quem Ele amava e ia para lá, e Ele ficava lá, Ele pernoitava lá. Era um lugar onde tinha adoração, era um lugar onde tinha o servir, mas era um lugar onde tinha milagres. Deus, Ele olha hoje para o meu e para o seu coração. Ele quer encontrar um coração que serve, um coração que adora e um coração que vive e acredita no sobrenatural. Isso é necessário para que Jesus tenha prazer. São características de um homem e de uma mulher cheia de Deus, que atrai a presença daquilo que Deus quer fazer em nós. Tem uma coisa que faz separação entre nós e Deus, são os nossos pecados. Mas Jesus é tão lindo, Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, que Ele já morreu e já pagou essa dívida por mim e por você lá na cruz, nos santificando e nos dando esse lugar de volta à presença, nos dando esse lugar de volta junto com Ele, querendo que a gente esteja junto com Ele. O Senhor é bom, o Senhor nos chama, o Senhor quer levantar uma igreja que viva o sobrenatural. O Senhor quer levantar uma igreja que consiga servir, que acredite no pouquinho de unção, no pouquinho de autoridade, no pouquinho de palavra, mesmo que aos nossos olhos seja pouco. Ele fala: dá esse pouquinho para mim, dá esse pouquinho para mim, porque a palavra que eu tenho é que não vai acabar, não vai faltar, você vai continuar. Esse pouquinho de fé que você tem vai ser o suficiente para você alimentar muitas pessoas, e a hora que você olhar não vai terminar, e você vai e não vai terminar, e você vai e não vai terminar, porque é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, qual é a disposição? Se você fosse viúva, será que você faria? Será que você entregaria? Você está com esse coração disposto a servir com excelência, a servir com prazer, a servir a obra, a entregar para o reino, a fazer a palavra do Senhor prosperar, a entregar as habilidades, os dons, tudo aquilo que Deus deu na sua mão, em prol do reino de Deus crescer. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a Tua igreja, Senhor. Pai, os nossos corações, Pai, as nossas mentes. Pai, nós cremos na Tua palavra, em tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Pai, que a verdade da Tua palavra, o poder da Tua palavra, a autoridade da Tua palavra, a unção da Tua palavra, as promessas da Sua palavra, Pai, que a gente sabe que não volta vazia, é que a gente sabe que tem todo o poder, que é como uma espada, e Pai, uma espada, Pai, afiada, uma espada que penetra, uma espada que vai lá dentro, Pai, trazendo essa convicção, trazendo a certeza de que é o único caminho, que não tem outro caminho, sendo que não existe alegria, não existe vida fora do Senhor, não existe vida nos prazeres do mundo, não existe vida, Pai, naquilo que o mundo oferece, não existe paz naquilo que o mundo pode nos dar, não existe vida no pecado. Pai, o Senhor é a santidade, o Senhor é o santo, o Senhor é a verdade, é o Teu Espírito, Pai, que pode produzir isso em nós. Então, Pai, marca-nos, ó Pai, o nosso coração com a verdade do Senhor, e que a gente possa viver e procurar isso, em nome de Jesus, Deus. Declare isso, querido. De dentro pra fora, Deus, até me consumir. é do quarto pra cá, De dentro é de
de dentro para fora. É de um lugar de intimidade, Senhor. É um lugar que o Senhor nos encontra. É um lugar que o Senhor nos acha. Até me consumir. De dentro, Senhor, visita os corações. Visita os corações, Pai. Visita o íntimo. Pai, essa pessoa que chegou amargurada, essa pessoa que chegou triste, Senhor, essa pessoa que chegou sem esperança, Pai, de dentro para fora, visita esse coração. Pai, visita esse coração. Muda, Deus, muda as convicções. Enche de paz, enche de alegria, enche de esperança. Pai, enche do teu amor, enche do teu amor, Senhor. Enche do teu amor, enche do teu amor, Senhor. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Pessoal da ceia, os líderes, por favor, vem aqui na frente. Eu quero continuar com esse ambiente. Queridos, hoje é dia de aliança, de renovo de aliança. Hoje é dia de restauração de altar. Hoje é dia de restauração de casa. Até me consumir. Quem nos consome, Deus. Nós cremos num Deus do sobrenatural. Nós cremos num ambiente onde tem aqueles que servem, onde tem aqueles que adoram e onde tem aqueles que creem no sobrenatural. Quero te convidar a você que vive isso que nós ministramos. E quando eu falo vive, querido, não é que você é perfeito, não é que você é bom, não é que você tem condições, não. Mas é você que tem fé, que acredita que o pouco de azeite e o pouco de farinha, de palavra que tem aí, que é suficiente para você ter uma vida com Cristo dia a dia, servindo, adorando em santidade, em obediência, para viver o sobrenatural de Deus. Talvez você tenha uma vida de erros, de pecado. É um momento de conserto, é um momento de você pedir misericórdia, graça, perdão para o Senhor Jesus. A minha recomendação é aqueles que são batizados, que já confessaram, que já professaram a fé, porque isso é uma decisão. E você que ainda não batizou, eu queria muito que você pensasse nisso. Se você tem dúvida, querido, procure, pode me chamar no privado, procure alguém, mas tenha informação do que é esse batismo. O batismo é uma decisão que você tem de falar assim, ó, eu quero morrer para a velha criatura e viver para aquilo que Deus tem para mim, crendo que Jesus morreu no meu lugar, ressuscitou, pagou todos os meus pecados, me justificou e me dá direito de estar diante do altar do Pai. Se você, querido, tem esse entendimento e essa fé, por que não batizar? É muito mais do que uma denominação, ou não tem nada a ver
com uma denominação. É um ato de fé com você e com Cristo. Mas você que tem esse entendimento, que já caminha conosco, que já é batizado, eu queria que você ficasse de pé, porque o pessoal vai servir a ceia. Você que talvez esteja nos visitando, eu quero que você se apaixone cada dia mais por Jesus. Mas se você sente que ainda não é o seu momento de você cear, eu quero que você sente-se, por favor, ok? Você vai ficar adorando junto com a equipe. Estenda a sua mão para cá. Senhor, abençoe os elementos, o suco, o pão, que seja vida, um renovo de aliança em nós, em nome de Jesus, amém. Pode servir, queridos, por favor. De dentro pra fora, vem queimar. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. E beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Alguém não recebeu que está em pé ainda? Levante a mão, se está faltando alguém. Pegue o seu pão, querido, por favor. Abra com cuidado. Eu queria te dar 30 segundos para você orar com esse pão na mão que representa o corpo de Jesus que foi dado por você naquela cruz. Ele só pede algo, queridos. Ele só quer algo, o seu coração. Jesus não quer mais nada. Ele quer o coração rendido. Talvez nem você queira o seu coração. Então que tal dar para Ele nessa noite? Que tal você entregar para Ele? Para alguém que quer, que alguém que ama, alguém que quer cuidar, alguém que quer amar, alguém que acredita, alguém que valoriza, alguém que te projetou, alguém que te viu nascer, alguém que formou você, alguém que tem propósito para você. Pega esse pão. Faça um concerto, entregue a sua vida. Fala: Senhor, eu quero te servir mais. Onde eu posso te servir? Senhor, eu quero te adorar mais. Me ajude, Pai, no meu secreto. Fala com Ele: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Fala com Ele, fala com Ele. Então vem, amado. Então vem, amado, vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me, Senhor Jesus. Vem e beija-me. Pega o seu pão. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, ó Pai, a nossa obediência, que nós participamos da ceia, do corpo do Senhor, sabendo tudo aquilo que o Senhor fez,
Fazemos isso em memória até que o Senhor venha, anunciando, ó Pai, a Tua morte, a Tua ressurreição, anunciando a vida, a nossa dependência, anunciando a nossa necessidade por esse sangue, por esse corpo que foi moído, Pai. Que ao comermos seja um renovo de aliança, seja força, esse pão que é feito de farinha, Pai, assim como aquela viúva, Pai, que não vai faltar farinha, Pai, não vai faltar farinha nas nossas panelas, não vai faltar a presença, não vai faltar a unção, não vai faltar o azeite, Pai, nós selamos isso, comendo, Pai, desse pão, em nome de Jesus. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora. Pegue teu cálice. Agora se repete assim comigo, fala: santidade sobre a minha cabeça. Santidade sobre a minha cabeça. Santidade sobre a minha cabeça. Queridos, olha bem para esse cálice aí, olha para ele. Para nós é um suco de uva, mas isso representa a vida de Jesus. Esse suco de uva está aí na sua mão, mas representa, querido, um sangue que foi derramado para que tenha santidade sobre a sua cabeça. Santidade sobre a nossa cabeça, Senhor. Santidade sobre a nossa cabeça, Senhor. Pai, santidade sobre a tua igreja. Santidade sobre a tua igreja, Pai. Santidade sobre nós, santidade sobre a minha cabeça, Deus, santidade na minha casa, santidade na minha família, santidade sobre a tua corpo, Pai, santidade sobre a Yami, santidade sobre os ministérios, santidade na minha vida, Deus, santidade na minha vida, Senhor. Beba do cálice. Santidade sobre as nossas cabeças. Santidade, santidade, santidade sobre as nossas cabeças. Queridos, antes de eu terminar, eu preciso fazer algo. Eu queria orar para algumas pessoas, queridos. Na verdade, você que está doente, você que precisa de um milagre, eu quero que você venha aqui na frente correndo, que eu preciso orar por você. Eu queria chamar as pastoras e os pastores aqui, por favor. Por favor, se tiver um pastor para cada um líder para cada um. Pode orar por eles, queridos. Eu quero que vocês profetizem e declarem cura em nome de Jesus. Nós acreditamos num Deus do sobrenatural, num Deus de milagre, num Deus de poder, num Deus de autoridade.
que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Em nome de Jesus. Aquele que era e há de vir, em seu poder, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Quem que não recebeu a oração que está aqui na frente, levanta a mão só para a gente saber. Ó, os ministros, por favor. Os ministros, vê quem está de mão levantada, por favor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, tu és Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, embasado numa palavra que nós temos. Pai, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus e embasado na Tua palavra, nós queremos dar uma ordem a toda enfermidade, a todo o problema, a tudo aquilo que está morto, aos problemas que essas pessoas vieram, trouxeram aqui na frente. Em nome de Jesus, Pai, dê ordem aos seus anjos. Nós vamos contar até 3 e o Senhor vai arrancar tudo isso. E nós vamos ver um milagre do Senhor sobre essa vida. Pai, nós vamos ver um milagre do Senhor sobre essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2. Em nome de Jesus. 3. Toda enfermidade sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aleluia. Você que já recebeu a oração, pode ir voltando para o seu lugar. Pai, eu creio que nós vamos colher testemunhos desse dia. Pai, eu creio que nós vamos colher testemunhos desse dia. Pai, aqueles que estão assistindo online, aqueles que estão conectados conosco. Pai, aqueles que precisam de um milagre. Pai, que essa palavra atinja esses corações e que eles recebam em nome de Jesus agora, Pai. Pai, tudo aquilo que está morto, Pai, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo, ó Pai, que era morte, Pai, nós levamos num lugar de adoração e profetizamos vida agora. Aleluia. Vida agora. Pai, que seja ressuscitado agora tudo aquilo que era morte. Pai, que o Senhor invada com a sua presença, com a sua unção. Declaramos poder de Deus, declaramos o poder do Evangelho, a autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Escuta. Agora pra gente ir embora. Escuta, igreja, pra gente ir embora. Jesus, nas suas últimas palavras para abençoar os discípulos. Lucas 24, versículo 50, por favor. 24, 50. 24:50, Lucas.
Não tem? Tem. Então levou para e erguendo as mãos tem um lugar que Jesus levou aqueles discípulos e os abençoou. Presta atenção, se você viver nesse lugar que nós aprendemos hoje, com características que atrai Jesus, é um lugar que Jesus normalmente leva e abençoa. Escute, eram as últimas palavras, passa o próximo. E aconteceu que enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Escuta bem, queridos, Jesus, uns minutinhos antes de ser levado para o céu, ele levou aquele povo para esse lugar chamado Betânia, esse lugar onde tem adoração, onde tem milagre, onde tem serviço. Ele abençoou aquele povo, e enquanto ele abençoava, Jesus partiu. E a promessa é que Jesus vai voltar. Amém. E se a gente estiver nesse mesmo lugar, eu sei que vai ter festa no céu. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Senta um pouquinho. Querido, nós já passamos do tempo mesmo, e glória a Deus. Eu já falei que eu já vou dar um tiro naquele relógio, não quero mais ele. Entendeu? Não faz parte da minha preocupação. Eu tenho convicção daquilo que aconteceu nessa noite. Eu creio com toda a força do meu coração. Eu quero que você receba essa palavra, amém? Mas eu tenho alguns recados importantes para você. Não sei, Fernandão está aí? Não está, né? Nem sei se Fernandão está aí. Não está, né? Ele deixou alguma coisa da Bíblia? Está aí? Eu quero lançar esse desafio, então prepara aí para mim. Queridos, mas deixa eu falar, semana que vem nós temos o pastor Saulo, vai ser sábado e domingo, quero muito que você venha, vai ser incrível, não porque ele vai estar aqui, mas porque a presença de Deus vai estar aqui, e isso é o mais importante, amém? Então convide alguém, sábado 19 horas, domingo também às 19 horas, vai ser incrível. Nós temos os nossos GPS durante a semana. Quarta-feira já começamos quarta-feira temos as reuniões das mulheres. Você que é mulher, venha, querido, orar, servir, adorar. Quarta-feira, 15 horas da tarde, estão aqui as mulheres. Quinta-feira tem culto. Amém? Sábado tem o Zoom, culto dos jovens. Não falte. Domingo, 9 horas da manhã, o curso de casais. Glória a Deus, tem muita gente fazendo. Entendeu? Então não falte. Sábado não tem o Zoom, gente. O Zoom é o Saulo. Só você estava atenta, pastora. Ou na verdade passaram a cola aí. O Zoom vai ser com o pastor Saulo, 19 horas, né? Queridos, curso de casais. Tem as inscrições do encontro, do batismo. Dê o seu nome, ok? Você acompanha nas redes, tem as informações lá. Você que tem dúvida, pergunte nas redes. Nós vamos tentar responder todos aqueles que deixarem as suas questões lá. Pode nos chamar, ok? Cadê Yasmin? Quanto você pagou? Fala aí. Queridos, mas põe a Bíblia para mim, rapidinho. Porque eu não quero passar, eu já ia fazer isso domingo passado, mas eu quero aproveitar esse embalo que nós estamos de viver algo sobrenatural. Quando fala de pouca farinha, fala de pouca palavra. Eu sei que a palavra não vai faltar, mas tem a nossa parte em fazer. E eu não sei se é o 4º ou 5º ano que a gente conclui o aplicativo lendo toda a Bíblia. Querido, se você está nessa igreja e você não leu toda a Bíblia, você não faz isso só porque você não quer, porque minha vontade é te dar uma surra, mas como eu não posso, entendeu? Então eu estou te pedindo. Por quê? Porque isso é a comida que vai te sustentar, e eu quero te ajudar a você romper e a você vencer isso mais uma vez. Isso aqui é um passo a passo que nós vamos deixar lá no nosso grupo. Vou pedir para os meninos colocarem no grupo do WhatsApp, ok? E também nas nossas redes. Como que funciona? Você vai baixar um app, tá aí, passa lá. Tá grande aí, né?
Depois você vai ver, querido, mas aí está tudo mastigadinho para você, ok? Vai estar o app, qual que é a Bíblia que a gente segue, você vai baixar, vai estar lá planos, depois de planos vai estar leitura bíblica anual, cronológica, você vai clicar lá e já vai aparecer a tua tarefinha diária, são 3 capítulos por dia, em um ano você vai ler a Bíblia junto com todo mundo. Então eu já ia recomeçar, eu estou fazendo outro aplicativo, agora eu vou começar junto com vocês amanhã, começar em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, é a nossa primeira tarefa, nosso devocional, ou como você quer chamar, para a gente ler a Bíblia em um ano novamente, ok? E você que não leu, você está estimulado, motivado, empurrado a você ler essa Bíblia junto conosco. Se você perdeu um dia, foi viajar, no outro dia você repõe, faça os 2 dias, dá para você adiantar, dá para você acelerar, isso não tem problema, mas é importante, queria muito que você participasse conosco, porque vai ser pão para a sua vida, amém, queridos? Amém? Esqueci algum recado? Não, né? Então fique de pé, vamos orar, que eu quero... Pessoal da oração, se você ainda quer, né, queridos, tem um motivo de oração que você precisa, tem a equipe aqui para orar por você. Se você está desviado, se você quer aceitar Jesus, não deixe de vir e participar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo culto, obrigado pela palavra, pela ceia, pelo louvor. Pai, eu creio nos milagres, eu creio no Deus do sobrenatural, eu creio num lugar onde o Senhor ainda opera, onde o Senhor age, eu creio ainda naquele que vive, que ressuscitou e que está vivo para todo sempre, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo culto, que essa palavra, Pai, esteja realmente dentro dos nossos corações, que possamos viver e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada, que o Senhor abençoe as casas, as famílias, as necessidades, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Santidade sobre a sua cabeça. Boa semana em nome de Jesus. Que lhe descreva em perfeição.